Lula, Arthur Lira e o Congresso Nacional. Não trate a política na base do 8 ou 80. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do Blog do Código Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do Blog do Código Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um canal de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o Blog do Código Amaral na TV Comacel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 24 de abril, quarta-feira, são agora 6 horas e 15 minutos da tarde ou da noite, enfim. E como eu falei no começo desse vídeo, a gente não pode tratar a política na base do 8 ou 80, ou tudo ou nada, ou preto ou branco. A política, assim como as relações sociais, a vida, ela é em escala de cinza, tem contradições e tem nuances. Eu pontuei na abertura do vídeo Lula, Arthur Lira e o Congresso Nacional e essa relação de conflito, de tensionamento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo Nacional Federal, mais precisamente ali a Câmara dos Deputados, através da pessoa que personifica a Câmara dos Deputados nesse momento, que é o deputado federal Arthur Lira, do PP, aqui de Alagoas, que é presidente da Câmara dos Deputados, já no fim da feira, já arrumando para deixar de comandar aquela casa legislativa em Brasília. A gente teve um momento passado, para trás, agora, semana passada, cerca de uma semana antes de eu gravar esse vídeo, um desentendimento, mais um tensionamento entre o Arthur Lira e o governo federal, mais precisamente em relação ao ministro Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. O estopim teria sido, ou foi, a votação pela manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que é apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson. E eu sempre, quando falo aqui no canal, ou quando eu escrevo no blog de texto, sobre esses tensionamentos do Arthur Lira, ou mesmo quando eu participo às segundas-feiras do programa Hora 7, às 7 horas da manhã, no canal da STV Brasil, sempre quando eu falo, eu sempre pondero que se trata de um jogo político, de um xadrez político, de um tensionar a política. Porque ao Arthur Lira não interessa romper a corda, interessa mantê-la tensionada. Muita gente, quando me ouve falar ou lê o que eu escrevo, acha que eu passo pano para o Arthur Lira, ou que eu não enxergo a gravidade da situação do Arthur Lira, o jogo político que o Arthur Lira faz. Pois bem, na véspera de eu gravar esse vídeo, foi ao ar a entrevista do Arthur Lira com o Pedro Bial. E ele, primeiro, admitiu ter errado em relação ao Luiz Padilha, o que foi dito, tal, não devia ter dito, elogiou Lula, tudo isso, aquilo, claro, e trouxe para si parte das benesses do governo Lula, das grandes ações que o governo Lula tem tido, principalmente na área socioeconômica. No dia que eu gravei esse vídeo, melhor dizer, na véspera de eu gravar esse vídeo, saiu um relatório do Instituto Jones dos Santos Neves, baseado nos dados da PNAD, que eu também já comentei, sobre as taxas de redução da pobreza e da extrema pobreza no Brasil. Que a pobreza caiu 27,5% e a extrema pobreza 4,4%. Caiu no Brasil inteiro, exceto no Acre. A pobreza não caiu. Alagoas, inclusive, foi o quarto estado que mais reduziu a pobreza e o primeiro a reduzir
a extrema pobreza. Isso é fruto das ações do governo Lula. Aumento do emprego, aumento da renda média, do salário mínimo, programas como o Bolsa Família. No caso de Alagoas, você ainda tem os programas sociais locais, aqui estaduais de Alagoas, o Pé de Meia, do Ministério da Educação, é baseado no programa Escola 10, aqui de Alagoas, ainda implementado quando o Renan Filho, atual ministro dos Transportes, era governador. Você tem uma série de situações, você tem programas da creche cria, etc., enfim. Então não cabe, não interessa ao Arthur Lira, nem do ponto de vista nacional, nem do ponto de vista local, romper com o presidente Lula. Porque na medida em que as ações do governo federal vão dando resultado, as pessoas passam a comer melhor, passam a viver melhor, morar melhor, ter mais renda, etc. A tendência é que a aprovação do presidente Lula aumente. A tendência é que chegue em 2026, se Lula for candidato à reeleição, que essas pessoas votem pela continuidade do Lula, ou que votem em quem Lula indicar. E o Arthur Lira sabe disso. Então a ele não interessa romper, seja pela essa coisa de tomar o poder nacional, seja pela a disputa no quintal dele, no local onde ele é eleito, que é o estado de Alagoas. Então ao Arthur Lira não interessa. Não interessa ao Arthur Lira romper com o presidente Lula, até por conta das eleições municipais desse ano, em que muitas cidades do interior de Alagoas, o eleitorado é Lula. Então, o Arthur Lira precisa chegar nesses caras, os seus prefeitos, os seus candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, e ele mesmo em 26, e ter uma proximidade da sua imagem com o presidente Lula. A gente tem um caso de Maceió, que o atual prefeito é do PL, etc., e o Arthur Lira o apoia, quer indicar o vice, pode ser que o prefeito não indique, mas ele mantendo uma proximidade com o presidente Lula, fica dificultada a participação de Lula na campanha eleitoral na capital alagoana, gravar para candidatos, seja o do PT, seja o do MDB, etc. Enfim. Então há esse jogo, o Arthur Lira quer eleger o seu sucessor na Câmara de Deputados, e ele quer sim o apoio do governo. Mesmo que matematicamente, vamos lá, ele possa não precisar desse apoio, politicamente é muito importante que o seu sucessor assuma com o apoio do governo. Porque se o apoio vem depois da eleição, aumenta inclusive a chance do Arthur Lira perder influência política na casa, e ele quer essa influência política. Quando eu coloco, tento pontuar como eu estou enxergando o jogo político, esse xadrez político no Congresso, que os caras estão pensando em eleições, etc., porque a lógica política brasileira, a política gira em torno das eleições. Nós temos eleições a cada 2 anos, principalmente os parlamentares, os atores políticos do chamado centrão, porque eles não defendem nenhuma concepção de sociedade, eles não defendem nada, né? Eles têm as posições dele, têm o seu viés ideológico, tudo isso, mas eles não ficam defendendo isso. Eles querem ser parlamentares despachantes. Tem emenda, leva emenda para a minha base, aquela base me retroalimenta eleitoralmente, eu me mantenho no parlamento com emenda e fico fazendo esse jogo de retroalimentação. E eu sempre pontuo aqui a questão das emendas, eu nunca entro na seara de desvios, etc. Isso cabe à Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, enfim. E mesmo que não houvesse desvio de 1 centavo sequer de emenda parlamentar, a emenda parlamentar tem um poder eleitoral muito grande, porque esse país ainda é muito desigual, principalmente nas cidades pequenas, nas cidades menores, etc. Então, um parlamentar que leva uma emenda para a prefeitura X, e esse prefeito com essa emenda constrói um ginásio na cidade, reforma a escola, amplia a escola, bota uma praça, faz drenagem, bota a poça artesiana, etc. Que poder eleitoral isso não tem? Né? É muito grande o poder eleitoral. Chega lá o prefeito e faz, foi aqui o deputado Cadu que me trouxe essa emenda para fazer esse posto e tal. Qual a chance daquela população atendida pela obra benesse, enfim, que essa emenda proporcionou, não votar no parlamentar que garantiu essa emenda para o prefeito melhorar as condições de vida da cidade X? Estão entendendo? Então, é sempre bom a gente ter isso.
Veja o recuo que o Arthur Lira deu. Mesmo quando ele estava no momento de ataque de pelanca, ele já disse que a pauta econômica não vai mexer, etc., não vai ter problema e tal. E olha a marcha ré que ele deu na grosseria. E foi logo e anunciou essa postura já no Pedro Bial, né, o cara da Globo, que tem um alcance gigantesco. Já no dia seguinte, já hoje, 24, ele já pontuou que essa coisa da disputa pela execução do orçamento, indicação do orçamento entre parlamento e poder executivo vai continuar. E isso faz parte do momento político que a gente vive, dessa quadra histórica política que a gente vive, de tensionamento entre os poderes. Há toda uma movimentação ali hoje de mudar o sistema político brasileiro, de presidencialismo para parlamentarismo. Se não o fazer de direito, mudando lei, garantir, inclusive, ou consultando a população, como ocorreu o plebiscito na década de 90, ou fazer de fato. Desde o fim do pós-golpe de 2016, o parlamento vem se hipertrofiando de poder. No período Temer, isso começou, e a partir do governo Bolsonaro, isso alcançou patamares antes nunca vistos. O Congresso passou a ser o poder executivo de fato do país. E depois que esses caras sentem o gostinho do mel, para fazer o desmame é muito difícil, é muito complicado. É evidente que vai haver uma resistência. Ainda mais porque o campo de centro-esquerda, ali de centro-centro, ou até um centro-direita mais democrático, não elegeu parlamentares suficientes para ditar as regras e dar a persona, a personificação, a personalidade, melhor dizendo, do Congresso Nacional. Então é preciso entender esse jogo, jogar. Mas não quer dizer porque Arthur Lira foi um grande aliado do Bolsonaro, foi um grande anteparo às maledicências de Jair Bolsonaro, que ele vai agora, porque votou no Bolsonaro em 2022, vai agora romper com o Lula. A ele não interessa isso. A ele interessa, como eu já tenho dito aqui, mar revolto, com muitas ondas, correntezas, muitos ventos, tempestade, mas não interessa que o barco afunde. O barco afundou, não tem emenda. Se não tem emenda, o centrão fica ingovernável, mesmo para o Arthur Lira. Estamos às vésperas das eleições municipais, onde são eleitos prefeitos, vereadores que retroalimentam as reeleições dos parlamentares do Centrão no Congresso Nacional. Acabou a eleição, o Congresso se volta para discutir, debater o orçamento da União, que será mexido. Mesmo que estivéssemos num céu de brigadeiro, é natural, é normal, é corriqueiro que o parlamento mexa a proposta orçamentária do Poder Executivo equivalente, Câmara Municipal com relação à Prefeitura, Assembleia Legislativa com o Governo do Estado e Congresso Nacional em relação à Presidência da República. Passou esse período, recesso do Parlamento. Na volta já é a eleição da mesa diretora. Sem contar que quando começar o período eleitoral, a praxe, e isso vai ocorrer, pode ser com até menos intensidade ou mais intensidade que outros períodos, enfim, ou os parlamentos brasileiros entram no chamado recesso branco por conta das eleições, mesmo aqueles parlamentos que não estão em disputa, que são as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Então, não se informe sobre política na base do urgentismo. Urgente, tudo vai acontecer agora, tudo vai acontecer amanhã, agora foi, agora acabou. Não se informe politicamente assim. E não trate a política do 0 a 80. Não saia da frustração total para a euforia demasiada. Não saia achando de um dia para o outro que tudo estava dentro de um certo patamar de normalidade e de repente a coisa acabou, vai degringolar de vez. Não é assim que funciona a política. Não é assim que funciona a vida no cotidiano, no real. As manchetes de jornais, de sites, eles tendem a dar a carga que é para gerar aquele interesse, o clique, a leitura, etc. Mas não entenda esse contexto no ipsilitris. Outra coisa, mar de calmaria política, de normalidade política, não gera manchete, né, gente? Não gera manchete. Então, a imprensa faz muito isso, enfim, de dar valor maior
àquilo que não tem e, quando lhe interessa, dá valor menor àquilo que é grande. Então, sempre tem essa calma, né? A vida é uma escala de cinza, não é preto ou branco, principalmente na política. A política tem muita nuance, é uma escala de cinza em todos os tons do preto e do branco. Só reflita.